A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Mas nós estamos começando o nosso estudo em Hebreus, capítulo 1. E nós já vimos os versículos 1 a 3. E os versos 1 a 3 já entram de cara apresentando a pessoa de Cristo. E observamos já algumas superioridades de Cristo no versículo 3, final do 2 e do 3. E quando nós entramos nesse estudo, nós observamos que a superioridade de Cristo é apresentada por todo esse capítulo primeiro. Hebreus capítulo 1 dá ênfase na superioridade de Cristo em relação à pessoa de Cristo. Hebreus capítulo 2 dá ênfase na superioridade de Cristo em relação à posição de Cristo. Então nós vamos observar em tudo isto as superioridades do Senhor Jesus Cristo. Mas eu gostaria de, antes de entrarmos nos versículos, olharmos em algumas coisas que contrastam anjos e homens. Eu copiei e postei aqui, mas é um pouquinho comprido. Então, pode já passar para baixo, que essa leitura você vai ter que voltar depois para a leitura. Mexendo ali, nós vamos ver a leitura depois. Então pode isso aqui que eu queria que nós prestássemos atenção. A superioridade de Cristo está muito pequena a letra para vocês lerem? Dá para ler? Então tá bom. A superioridade de Cristo em relação aos anjos é apresentada então nesse texto. Mas nós temos que entender que há algumas igualdades e algumas desigualdades entre homens e anjos. Quando nós entramos nesse estudo, nós precisamos notar que ambos, já estou no terceira marquinha, ambos, homens e anjos, são criaturas e são pessoas. Então, quando nós pensamos nos homens e pensamos nos anjos, nós precisamos notar algumas coisas que são semelhantes. Primeiro, nós notamos como criaturas. Eu preciso ver aqui, lá eu não consigo enxergar não. São limitados, são dependentes e são capazes. Então, como criaturas, ambos são limitados. Homens são limitados, anjos também são limitados. Homens são dependentes, anjos também são dependentes. E homens e anjos são capazes. Nós podemos ver como pessoa, o homem e o anjo também, existem algumas semelhanças. Ambos foram criados à imagem de Deus. Sobre os anjos é até dito filhos de Deus. Os filhos de Deus alegremente cantavam. E nós também somos chamados de filhos de Deus. Então há esta semelhança também. Foram criados à imagem de Deus e foram criados com capacidade moral de fazer uma escolha. A escolha dos anjos já foi finalizada. Quando Lúcifer caiu, ele levou consigo 1/3 dos anjos, que se tornaram anjos maus. Então a queda dos anjos foi uma vez só. Hoje não tem mais anjo caindo, viu? Hoje não está acontecendo mais deles caírem, porque já está selado a posição desses anjos caídos e os anjos que são bons. Agora, nós observamos que 1/3 dos anjos são maus, mas 2/3 dos anjos são bons.
E há uma guerra nos lugares celestiais. Esta luta nos lugares celestiais, quando nós falamos, é o segundo céu. É algo que nós temos explicado também. Tem o primeiro céu, que é o céu atmosférico. O segundo céu, que é a presença dos anjos, onde há um conflito nessa área angelical. Depois tem a presença de Deus. Por exemplo, Paulo, quando diz que ele foi ao céu, ele foi até o terceiro céu, a presença de Deus. E vemos que os anjos maus, ou pelo menos Satanás, tem um certo acesso ao terceiro céu, porque lembra de que Deus estava dizendo, viste meu servo Jó, homem íntegro e reto, que se desvia do mal? Satanás se colocou na presença de Deus e disse, porque ele tem tudo o que precisa. O Senhor dá todos os bens para ele. Tira tudo dele para ver se ele não vai amaldiçoar. Então nós vemos que Satanás tem esse certo acesso à presença de Deus. E até nós sabemos que ele é o nosso hoje, o quê? Acusador, é o dedo duro, fica lá. Qualquer coisinha que a gente faz de errado, ou qualquer coisa, ele fica acusando. Mas o bom é sabermos que quando somos acusados, nós temos Jesus, que é o nosso advogado, que nos defende dessas acusações. Portanto, nós vemos aí algumas diferenças entre anjos, ou melhor, igualdades entre anjos e homens. Mas tem também algumas desigualdades. As desigualdades são importantes nós notarmos porque, primeiro, anjo é espírito. Sabe, deve ter anjos por aqui hoje. Tem alguém que está vendo? Não, porque anjo é espírito. Agora, observamos que o homem, está vendo da coluna do homem? Ele é espírito e é corpo. Ele tem as duas partes. Nós temos a parte espiritual e nós temos também a parte física. Anjos, então, são desiguais dos homens porque eles são apenas espírito, não são espírito e corpo. Só que eles têm uma liberdade de aparecerem em alguma forma. Isto, alguém já disse, o pastor já viu anjo. Eu nunca vi. Até brinquei, só minha esposa, né? Mas o fato é que anjos não são mulheres. Toda vez que aparece na Bíblia, anjos são vistos como homens. Mas eles não têm sexo. Quando aparecem como Gabriel, como Miguel, todas as vezes que aparecem como homens. Mas anjos são normalmente invisíveis. Nós somos homens e somos... Vocês estão vendo, né? Olha um para o outro. Ó. Você está vendo alguém? Então não é anjo não, viu? Nós somos visíveis, certo? Então nós vemos aí uma grande diferença. A terceira diferença, e essa é muito importante entendermos. Anjos não têm uma raça. Quando a gente fala não tem uma raça, é que não pode ter uma adição de anjinho nascendo hoje. Essa história de morreu, nenezinho virou anjinho. Anjo já tem um número total, completo, terminou. Não há sexo entre anjos. Então, qualquer coisa que falarem sobre isso, não tem lugar, porque para anjos não há procriação. Então nós precisamos entender essa diferença também. Não são uma raça. Nós, homens, somos uma raça. Nós procriamos. Nós temos essa adição de pessoas, né, que vão se procriando, diferente de que anjos. E finalmente, anjos são imortais. Não adianta querer falar, vamos matar esse anjo mau, vamos mandar ele para o inferno. Também não adianta. Eles são imortais. Anjos são imortais, mas nós somos mortais. Vamos ver se vocês estão conseguindo ler
Eu vou dizer o lado do anjo, vocês falam o lado do homem, tá? Anjos, espírito. Homem, anjos invisíveis. Anjos sem raça. Anjos, eu não precisava dizer anjos cada vez, mas anjos imortais. Bem, se nós entendemos bem esta parte, nós podemos então dar continuidade e olhar num texto importantíssimo de João. Domingo passado eu falei que temos 3 textos muito importantes que apresentam a divindade de Jesus Cristo. Um deles, é bom você guardar o lugar que nós vamos voltar para ele, é esse que nós vamos estudar hoje. Mas o outro, e é o texto que nós queremos que os adolescentes decoram para o acampamento, as crianças vão decorar Salmo 1, mas os adolescentes é para eles decorarem João capítulo 1, de 1 a 14. Hoje eu só vou explicar João 1, de 1 a 3. João 1, de 1 a 3, só para nós vermos a superioridade de Cristo como divino, como Deus. No princípio era o Verbo. Estão comigo? Sim. No princípio era o Verbo. A primeira expressão importante aqui desse prólogo de João é no princípio era o Verbo. Eu já coloquei o verbo ali também, não o verbo, eu coloquei o tempo no passado. No princípio já era. Não significa que o verbo começou a existir. Então, quando diz no princípio era, Jesus já existia. Nós temos que entender isso porque, por exemplo, há grupos como o Testemunha de Jeová que acreditam que Jesus não é Deus, que ele é só o Filho de Deus. Em outras palavras, que ele passou a existir. Mas isto não é verdade, ele sempre existiu. Então nós precisamos primeiro entender no princípio era, então já era, desde o princípio, o verbo. O verbo significa palavra. O verbo é a manifestação de Deus, é Jesus mesmo. Então notem que o próprio verso segue na segunda afirmação. O verbo estava com Deus. Então isso significa que desde o início Jesus já estava presente com Deus. Sua existência eterna é declarado aqui nesse verso. Mas daí notem, e o verbo era Deus. Como eu mencionei Testemunho de Jeová, naquela versão Novo Mundo, a Bíblia deles verdinha, acho que tem outras cores também. Eu tenho uma no meu escritório, mas já verifiquei. Eles mudaram. Em vez de falar e o verbo era Deus, eles colocaram um artigo antes, indefinido. O verbo era um Deus. Isso muda completamente. Muda o sentido para mostrar que ele não é assim Deus mesmo. Mas nós observamos que no original, e bem traduzido aqui na nossa versão, está dizendo o verbo era Deus. Daí temos mais uma afirmação, e essa é a afirmação que inclui os anjos. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Aqui observamos que se todas as coisas foram feitas por intermédio dele, significa que até mesmo os anjos foram criados por Cristo. Porque está falando de Cristo. Colossenses, capítulo 1, verso 15, diz que tudo foi criado para ele. Os principados, as potestades, todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Então nós observamos aqui, nesses 2 versículos, como que Jesus é Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Agora vamos fazer a leitura do texto. Talvez estou confundindo vocês,
Nós vamos nos colocar em pé e ler o texto de Hebreus 1, 4 a 8. Essa foi a nossa introdução, já serviria quase como um sermão, né? Falar, bem, pastor, vamos embora, né? Não. Hebreus 1, versos 4 em diante. Não vai dar certo que eu estava em João. Agora nós vamos para Hebreus. Depois da declaração tão maravilhosa, dos versos 1 a 3, então começa a descrição da superioridade de Cristo. Tendo se tornado tão superior a anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles? Pois qual dos anjos disse jamais: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito do mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz: Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Bondoso Deus, são verdades maravilhosas sobre a superioridade do teu Filho em relação a anjos. Faça-nos entender essas verdades nessa noite. E entendermos também que esse ministério tão importante dos anjos é para nós. O Senhor providenciou isso para a nossa proteção, para o nosso cuidado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Nesse texto, nós vamos estar vendo a dignidade do Filho do Homem. Dignidade do Filho como Filho eterno, como Filho de Davi, como Filho reinando, como divindade. A exaltação da pessoa de Cristo será vista aqui, nesse trecho. Temos 7 citações que comprovam a superioridade de Cristo. Devido ao tempo, eu não vou olhar em todas as citações do Velho Testamento, mas todas essas citações do Velho Testamento são citações que o autor de Hebreus usa a Septuaginta para citar. Eu já expliquei para os irmãos semana passada que ao usar a Septuaginta é algo completamente diferente que o apóstolo Paulo faz em suas cartas. Ele cita sempre direto do hebraico, não cita da Septuaginta. Mas olhando aqui nesse texto, nós observamos várias citações. E estas citações são justamente para provar a superioridade de Cristo. Nós vamos estar falando esse domingo e no domingo que vem, ao terminar até o verso 14, sobre estas superioridades. Hoje vamos tratar de 4 delas. Mas nós não vamos demorar muito, porque o texto também é muito autoexplicativo. Vamos então observar a primeira superioridade. Seu título, versículos 4, verso 4 e 5. Vou ler de novo, só para reforçar. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E daí ele vai mencionar esse nome. Então, primeiro, nós observamos que esse nome é o mais excelente. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome. Nome nas Escrituras tem um valor muito grande. Os nomes de Cristo têm significados muito grandes. E nós observamos que Jesus Cristo, o nome Cristo, significa Messias, ungido. Ele, Jesus, recebe um nome muito mais excelente do que anjos. A palavra anjos significa, ou angelos, significa mensageiro. Exatamente isso que os anjos são para Deus. Anjos são mensageiros de Deus.
Mas também nós sabemos que anjos são saba, ou servos. Estão aqui para nos servir. E são também ministros. Ministros não no sentido sacerdotal, mas no sentido de cuidado daqueles que são filhos de Deus. Então, é importante nós observarmos o significado dos nomes. O nome de Jesus Cristo, ele é o Filho unigênito. Nós notamos essa expressão usada em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele é o Filho unigênito. Mas ele também é mencionado como primogênito. Em Colossenses, ele é mencionado como primogênito dentre os mortos. Também Jesus é mencionado como alguém que foi eternamente gerado por Deus. O que isso significa? Significa que ele nunca teve início. Ele foi gerado na eternidade, ele sempre existiu. Miqueias 5,2 trata disso. E tu, Belém, é prata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o guia que há de apacentar Israel, cujas origens são desde os dias da eternidade. Então, Jesus nunca teve início. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Portanto, todos os homens devem adorar somente a Jesus. Tinha desligado o meu ar, né? Eu estava dando um suador aqui. Mas obrigado. Verso 4, então, ele herdou esse nome excelente. Verso 5. Chegando no verso 5, diz: pois qual dos anjos disse jamais: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Qual dos anjos foi dito isso? Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. A nenhum dos anjos. A nenhum dos anjos, porque anjo nenhum recebeu o nome de filho da maneira como Jesus recebeu. Jesus é o Filho de Deus, é o unigênito Filho de Deus. Jesus, e quando foi explicado isso, e quando Jesus disse isso, especialmente diante dos judeus, aí eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, quando ele afirmou que Deus era o seu Pai. Foi exatamente esta afirmação que deixou os judeus mais zangados, porque ele sabia que ao afirmar que Deus era seu Pai, ele estava se fazendo igual a Deus. Então ele tem um nome superior a todo nome. Pois qual dos anjos disse: tu és o meu filho? Nenhum. Eu hoje te gerei, eternamente gerado. E ainda, e outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. Então a primeira superioridade vista aqui no verso 4 e no verso 5 é por causa do seu nome, seu título, o Filho de Deus, o nome que está acima de todo nome, o nome que um dia todo joelho vai se dobrar, todo mundo vai confessar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Mas segue verso 6. No verso 6 nós temos não só o seu título, mas a sua adoração. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Muda para o segundo ponto. E todos os anjos de Deus o adorem. Sua adoração. Por que todos os anjos? Porque ele é o primogênito. Tem alguns que acham que por dizer primogênito tem a ver com o tempo. Mas primogênito não tem a ver com o tempo. Primogênito tem a ver com a sua posição. A posição acima de todos. Em Colossenses 1,18 menciona que ele é o primogênito dentre os mortos. Porque ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos. Então é relação à sua posição, não em relação ao seu tempo. E novamente aqui está usando o termo e novamente ao introduzir o primogênito. O mundo aqui
é o mundo habitado. Ao introduzir, não é o mundo a criação de Deus. Novamente, ao introduzir o primogênito no mundo. Quando foi que Jesus, o primogênito, foi introduzido no mundo? Na sua encarnação. E aí ele vai vir novamente ao mundo na sua segunda vinda, quando ele virá pessoalmente ao mundo. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Sabe qual cena que eu fico pensando? Lembrando de Apocalipse 4 e 5. Quando tem um grande coral angelical. Falando de coral, nosso coral precisa voltar, né? Tem pessoas querendo entrar no coral. O Jorge está querendo entrar no coral. Está faltando só o convite para o Jorge, né? O Charameu, outros. Mas todos vão ser convidados. Todos são convidados para o coral. Mas pensando em coral, Gutê, esse coral ninguém vai errar. Ninguém vai desafinar. Todos vão cantar, porque sabe quem vai liderar esse coral? Os anjos. Os 4 seres viventes, os 24 anciãos que representam a igreja, nós vamos estar cantando juntos. E aí diz que todos vão estar entoando e louvando, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto para receber honra, glória e louvor. Por isso que nós, hoje, precisamos estar louvando ao Senhor, porque na eternidade é isso que nós vamos estar fazendo, louvando ao Senhor. Tudo que nós fazemos aqui ao cantar, sabe o que é? É um pequeno treino, um pequeno ensaio para o nosso coral lá no céu, como vai ser na eternidade. Puxado pelos anjos, diz: e todos os anjos de Deus adorem, aí nós vamos também estar adorando. Nós vamos estar adorando a quem? A Jesus Cristo, o Filho de Deus. Todos os anjos o adorem. Anjos realmente não entendem muito bem tudo isso. Eu gosto de uma passagem, eu sempre explico quando dou angelologia, em Pedro. Vou só rapidamente me referir a essa passagem. 1 Pedro 1, 11 e 12. Diz assim: investigando atentamente qual ocasião, quais circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão o testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo, sobre as glórias que seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, que ministram as coisas que agora vos foram anunciadas por aquele, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. Anelam entender. Veja que anjos, por maior que seja o entendimento que eles tenham, eles ainda não conseguem entender o mistério do Evangelho. Eles não conseguem entender e ficam desejando compreender. Eles anelam entender. Eu sei que no passado eu dizia assim que anjos anelam pregar. Pode ser até, mas esse texto não diz anelam pregar. Eles anelam, desejam entender. E talvez aqui eles estão começando a ter esse entendimento. Aqui, quando eu digo, é o texto que eu acabei de citar em Apocalipse. Quando diz todos os anjos o adoram, eles começam a ter um entendimento da maravilha do Evangelho, e então clamam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto. Eles anelam entender e creio que vão poder entender a grandeza do Senhor. Será uma adoração completa. Ali vai ter muito amém e aleluia, viu? Não vai ter medo de falar amém, aleluia. Lá no céu vai ter muito amém, aleluia. Amém? Sua natureza. Terceira superioridade de Cristo está no verso 7. Versículo 7 nos diz o seguinte sobre anjos ainda. E a palavra ainda aparece. Ainda. Quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros labareda de fogo. Duas expressões são ditas aqui sobre anjos. A primeira, a seus anjos faz ventos. Salmo 104:4 descreve isso.
Anjos são possessão de Cristo, aos seus anjos. Ventos tem a ver com a agilidade que os anjos têm. Quando você vê o vento, uma coisa você não vê. Eu falei errado, né? Você não vê o vento, mas você vê a ação do vento. Anjos são como ventos no sentido disso, a ação dos anjos. Nós não vemos anjos, mas podemos ter certeza que tem a ação dos anjos aqui presente conosco. Aos seus anjos faz ventos, tem a ver também com a rapidez que anjos exercem o trabalho deles. Eles são como ventos que exercem rapidamente o seu trabalho. Mas notem que a segunda expressão é: anjos são como ventos e como labareda de fogo. Vocês sabem o que significa isso? Labareda de fogo tem a ver com juízo. Anjos são também executores de juízo. São anjos bons que executam juízos, por exemplo, na destruição de Sodoma e Gomorra. Foram anjos bons que destruíram aquela cidade. Ordenados pelo Senhor, os anjos foram lá e executaram juízos. As pragas do Egito, anjos bons que executam aqueles juízos. Teve um anjo só, para ver o poder do anjo, que destruiu um exército sírio de 185 mil homens, em resposta à oração de Ezequias. Então, anjos também executam juízo. No livro de Apocalipse, nós encontramos muitos dos anjos executando juízos divinos sobre a terra. São anjos bons. Alguns vão falar, mas se está executando juízo, fazendo destruição, então são anjos maus. Não. São ordenados por Deus. São labaredas de fogo. Então são descritos como ventos e são descritos também como labaredas de fogo. Anjos são servos que executam a vontade de Deus. Nós devemos aprender com isso também. Nós devemos estar sempre prontos a executarmos a vontade de Deus. Anjos sempre estão prontos a executarem a vontade de Deus. Mas finalizando o verso 8. Mesmo o texto um pouco mais difícil. Os irmãos estão achando meio difícil o entendimento? Um pouquinho de carne, né? Um pouquinho de carne. Lembra que nós gostamos de carne. Então nós também gostamos de carne espiritual. Então vamos aprender da palavra de Deus. Verso 8. Mas acerca do seu filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. A quarta superioridade de Cristo, sua divindade. A divindade de Cristo é observado na expressão, o teu trono. Notem, fala comigo o que diz aí. O teu trono, ó Deus. Todo mundo. O teu trono, ó Deus. O autor de Hebreus, ele, ao citar esse salmo, ele está mostrando que Jesus é Deus. O teu trono, ó Deus, é para sempre. O teu trono, ó Deus, é um cetro de equidade, de justiça. Essa expressão é muito importante, pois mais uma vez reconhece Jesus como Deus. Existem outros trechos que falam isso. Eu gosto muito de João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Eu tinha mais textos aqui para nós olharmos juntos, mas vou só citar João 5,18. 1 João 5,20, que fala que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Mas talvez um dos textos que até a turminha da UAN se decora, e como eu gostaria que também os adultos decorassem esse versículo. Aguardando, quantos sabem, falam comigo, aguardando a bendita esperança e a manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Já notaram que riqueza que tem nesse versículo? Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de quem? Do nosso grande Deus.
Jesus então é declarado aqui como Deus. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. É cetro de equidade. Jesus é superior a anjos porque Jesus é Deus. A nenhum dos anjos foi dito, o teu trono, ó Deus. A nenhum dos anjos foi dito, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Jesus é superior a anjos, porque Jesus é Deus. Isso nos deve levar a adorar a Jesus, a nos prostrar diante de Cristo. Só Ele é Deus. Só Ele merece a nossa adoração. E para concluir, olha, eu terminar antes das 8h30, hein? Dá tempo para todo mundo comer uma pizzazinha. Para concluir, como deve ser a nossa atitude em relação a anjos? Como deve ser a nossa atitude em relação a anjos? Primeiro, nós podemos admirar anjos, sim. Nós podemos admirar o trabalho que eles realizam, a presteza deles em fazer a vontade de Deus, em correr para fazer a vontade de Deus, admirar o exemplo de Deus, exemplo dos anjos. Mas sabemos que eles são servos, enviados para serviço, a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, admirar somente. Irmãos, nós não podemos orar para anjos. Anjos não são mediadores. Tem muita gente hoje, entendendo errada a doutrina de angelologia, pedindo para anjos, faz isso, faz aquilo. Nós não ficamos pedindo para anjo fazer nada, não. Eles são ministros nossos, cuidam de nós, mas são servos de Deus. Não são para nós aqui orar pedindo para anjo fazer, faz isso para mim, anjo, faz isso, anjo. Não. Nós temos que admirar o trabalho deles, mas entender a função deles. Mas nós não podemos adorar anjos. E os exemplos são inúmeros na palavra de Deus. Os exemplos em Colossenses 2,18 diz claramente que nós não podemos adorar anjos. Também em Apocalipse 19 nós vemos que até João caiu no erro de se querer se prostrar diante de um anjo. E o que foi dito para João? Não faça isso. Adore somente a Deus. Portanto, toda a nossa adoração tem que ser a Deus, a Jesus Cristo, e não a anjos. Amém? Vamos todos curvar as nossas cabeças. Bondoso Deus, eu sei que é mais conhecimento que demos à tua igreja nessa noite. E pedimos, Pai, que não fique só na cabeça, que possa descer até o coração, para que nós possamos entender essa doutrina dos anjos, mas acima de tudo, entender que Jesus é superior a anjos e que toda a nossa adoração tem que ser dada a Jesus. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. Amém. Amém.